Olá! Vamos continuar falando a respeito da posse. No último vídeo postado, eu tive a oportunidade de dizer que a detenção ela está indicada no artigo 1208, a exemplo do artigo 1198, mas no artigo 1208 há duas situações. Na primeira parte do dispositivo, caracteriza a detenção e, portanto, não induz em posse todo ato de mera permissão ou tolerância. Eu dei como exemplo a apreensão de talheres, de objetos, num restaurante, quando o indivíduo está se alimentando. Como também tratei da questão da segunda parte, não autorizam a aquisição da posse os atos violentos ou clandestinos, enquanto não cessada a violência ou clandestinidade. E aí expliquei que a violência pode ser física ou psicológica e que a clandestinidade ela é toda apreensão oculta, é toda apreensão sorrateira, não pública, em relação a quem tem interesse na própria posse ou propriedade. A quarta hipótese de detenção, ela está implícita no vigente Código Civil. Não há um dispositivo explícito, expresso, como havia no Código de 16, no Código Civil de 16, que no artigo 522, inciso 3, apontava que perde-se a posse quando o seu objeto é destruído ou quando ele é colocado fora do comércio. O atual Código, repito, não replicou essa situação, mas implicitamente, por força até do artigo 102 do Código Civil, faz com que o intérprete chegue à mesma conclusão. Ou seja, quando a apreensão de uma coisa fora do comércio é feita, ela não gera detenção, ela não gera posse, melhor dizendo, ela gera detenção. Então, quando uma coisa fora do comércio é apreendida, o que nós temos é detenção e não posse. Né? É a chamada detenção resultante da natureza da coisa apreendida. E há causas que definem, que determinam que um bem esteja fora do comércio. Basicamente, são três. A própria natureza do objeto, que é aquela hipótese em que as coisas são consideradas inesgotáveis, inexauríveis, e que o homem não pode apreendê-la como um todo. O sol, a lua, não é? O ar atmosférico, o oceano. Então, esses bens, eles não podem ser apreendidos pelos homens e estão fora do comércio, porque na medida em que eles não podem ser apreendidos, eles não geram nenhum interesse econômico, financeiro e não são úteis para o mundo do direito. Ah, mas já existe a apreensão da energia solar. Muito bem. A apreensão da energia não implica na apreensão do Sol como um todo. É uma parte do Sol. E aí, quando pode-se apreender parte de um bem inesgotável, inexaurível, nós temos, portanto, posse e não detenção, porque o bem está dentro do comércio. A segunda causa que faz com que o bem fique fora do comércio é a própria vontade do indivíduo. E o exemplo, por excelência, que demonstra isso, diz respeito à apreensão de coisas em que o bem está gravado com a cláusula de inalienabilidade jurídica. O artigo 1911 do Código Civil trata dessa questão no âmbito da sucessão testamentária, mas por analogia também essa hipótese é aplicada nos casos de efeitos intervivos, por exemplo, no caso da doação, que pode ser gratuita. Então, a cláusula de inalienabilidade jurídica faz com que o bem, por vontade do próprio indivíduo, seja posto fora do comércio. Imagine a hipótese. O pai sabe que o filho é pródigo, mas não requereu sua interdição, né?
conforme determina o artigo 4º do Código Civil. O pródigo, quando declarado, é relativamente incapaz. O pai não requer a sua interdição e, temeroso que o filho acabe dilapidando, chegando ao patrimônio, ficando num estado de miserabilidade, o pai, em vida ou via testamento, transfere ao filho um bem imóvel, mas o grava com a cláusula de inalienabilidade jurídica. Isto é, o filho vai poder usar e gozar do imóvel, mas não vai poder aliená-lo, né? Exceto se houver determinação judicial nesse sentido. Então, este bem gravado com cláusula de inalienabilidade, ele está fora do comércio por conta da vontade do seu próprio titular. Este bem, se apreendido, para alguns não gera posse, gera sempre detenção, ainda que seja apreendido por um terceiro e não pelo próprio destinatário, na medida em que o efeito da cláusula alcança a todos, segundo essa linha de pensamento. Há uma outra parte da doutrina e jurisprudência que entende que não, que somente há detenção quando o próprio destinatário, no caso aqui o filho, apreender a coisa. Se terceiros apreenderem o bem, nós estaremos diante da posse, porque o efeito da cláusula não alcança a sociedade. A par dessa discussão, que é doutrinária e jurisprudencial, fato é que o bem, gravado com cláusula de inalienabilidade jurídica, está fora do comércio e apreendido jamais vai gerar posse, mas detenção. A terceira hipótese, que tira o bem do próprio comércio, é a determinação da lei. E aí, por excelência, nós podemos apontar como hipótese de detenção os bens públicos. Aliás, o artigo 102 do Código Civil, assim como o artigo 183 e parágrafos e 191 e parágrafos da Constituição Federal, determinam que os bens públicos, quando apreendidos, não podem ser usucapidos. Ora, por que um bem público apreendido não pode ser usucapido? Exatamente porque o indivíduo que o apreende não é possuidor, é detentor. E para se usucapir um bem, é necessário, basicamente, dois elementos ou requisitos formais necessários, que estão previstos em toda e qualquer forma de usucapião, que são basicamente a posse mansa, pacífica, pública, contínua e ininterrupta e com animus domini, e o prazo legal de exercício possessório. Na medida em que um bem público é apreendido e ocorre a detenção porque ele está fora do comércio, fica inviabilizada a possibilidade da aquisição pelo usucapião por não existir no fato, na apreensão, a própria posse. Então, os bens fora do comércio, quando apreendidos, jamais geram posse, geram detenção e, portanto, o usucapião de bem público, por determinação da Constituição e do próprio Código Civil, o usucapião de bem público não é possível. Então, esta hipótese da apreensão de bens que estão fora do comércio geram detenção e não geram posse, sendo a quarta hipótese de detenção no Código Civil brasileiro. Há uma quinta hipótese, que é a do artigo 1524 do Código Civil, que nós não vamos comentar por entender que essa hipótese está absorvida pelo 1208, anteriormente, em vídeos anteriores comentados. Portanto, nós não vamos comentar esse dispositivo e, portanto, essas hipóteses do 1198, 1208, primeira parte, 1208, segunda parte, e a hipótese de bens fora do comércio apreendidos, geram hipóteses de detenção e, portanto, jamais de posse. Muito bem, você pode me seguir no Instagram, você pode me seguir no Facebook, no YouTube.
Professor Bolognini. Como também você pode visitar a minha página, no meu site, professorbolognini.com.br. Como também visitar o canal do ESA, Escola Superior de Advocacia, que você está assistindo, exatamente no canal da Inclusão e Acessibilidade, em que nós tratamos ali de questões pertinentes à legislação de proteção às pessoas com deficiência. Um abraço, até a próxima.